A questão é a política. Na verdade, quase sempre a questão é a política. Como muita gente sabe e outras nem tanto, a política é um termo conjugado da língua grega polis, que era o lugar da diversidade, o lugar onde as pessoas se encontravam, também denominado pelos aqueus como cidadela, uma espécie de fortificação que ficava no lugar mais alto exatamente para que os defensores e os cidadãos pudessem também observar os estrangeiros que chegavam, ou as ameaças, né? Então, nesse lugar de diversidade, nesse lugar onde muita gente ia para o centro, onde várias formas de pensar frequentavam os ambientes dessa cidadela ou desse lugar, né? Então, polis quer dizer, em outras palavras, a diversidade, muitos, muito. Né? A etimologia da palavra diz muito. E que nós fomos depois traduzindo por diversidade, polis, a cidade. Polis, o lugar onde se confrontam pensamentos diferentes. Então, é necessário uma ética da cidade, uma ética onde essas pessoas todas possam, de alguma maneira, se confrontar. Não é? Então, para os gregos, inicialmente, política era exatamente isso, o exercício de uma ética no meio da diversidade, no meio de muitos que pensam diferente. Agora, o que isso significa, em outras palavras? Os gregos, depois de um certo tempo, ou os helênicos, depois de um certo tempo, atingiram um grau de desenvolvimento intelectual baseado, esse desenvolvimento se baseou numa organização social, né, estruturada por meio da escravidão. Então, entre as guerras entre as várias etnias, quem vencia ficava com os escravos dos vencedores. E com isso, as cidades gregas, a partir de um determinado momento, como Esparta, Atenas, as cidades do Peloponeso, foram cidades organizadas em torno da escravidão. Então, você tem a polis, o centro, e em volta famílias inteiras que dividiam as terras e tinham seus escravos para produzir, para cuidar das famílias, produzir tudo. Né? Plantar, colher, fabricar sapatos, roupas. Então, em havendo esse exército de escravos que fazia tudo, então uma parte desses gregos, uma parte desses cidadãos, que podiam ser chamados de cidadãos, iam até a cidade e lá faziam política. Mas, veja, um dos elementos mais importantes já estava resolvido. Qual? A própria sustentação material. Uma vez que você tem uma massa de escravos, porque na época de Aristóteles, algumas famílias, né, que circundavam a cidade com as suas terras, chegaram até 20 mil escravos. Você pode imaginar o que significa isso? Ter que fazer tudo? Os caras faziam tudo, então você não tinha nada que fazer, você só cuidava de orientar, organizar a produção interna, a produção da família, como que as tarefas eram divididas, e o resto do tempo você ia para a cidade. Ficava lá na praça, na Agorá, junto com outros cidadãos iguais a você, e você discutia filosofia, teatro, poesia, você discutia política, não é? E aí você tomava as decisões junto com os outros que eram iguais a você. Então, o elemento principal que já estava resolvido era, fundamentalmente, a necessidade material. Resolvido isso, fica fácil você deslocar
o seu pensamento para discutir outras questões. Mas, veja, o ponto principal, do ponto de vista, vamos dizer assim, a questão principal do ponto de vista político era o fato de que uma das questões já estava resolvida, totalmente resolvida. Então era uma sociedade estruturada, organizada, escravagista, além de escravagista, era racista porque não permitia a cidadania de estrangeiros, não é? Nem dos escravos, nem das mulheres, nem das crianças, dos jovens. O cidadão grego era aquele chefe de família, o único. Cada família tinha um chefe. Esse chefe, então, exercia a sua cidadania. Veja, nesse ponto, o que eu acho importante a gente discutir é o seguinte. A política, então, se resolve a partir dos grandes interesses. Então, você tem um grupo, em Atenas, você tem um grupo muito bem estabelecido, com poder, e esse poder, então, é exercido em função de manter os interesses. A política, antes de tudo, ela é a luta para fazer valer interesses, mas não interesses apenas particulares, singulares, de pessoas. Toda luta política implica fundamentalmente na defesa, no embate, no conflito para defender interesses. E interesses não são individuais, são coletivos. É importante que a gente sempre frise isso. As estratégias de como alcançar determinados objetivos em política, a gente chama isso de política, mas são estratégias, são táticas. O mais importante em política é ter clareza onde você está, a que grupo você pertence e como que isso influencia nos interesses. Os interesses são sempre de grupos, nunca são interesses individuais. Evidentemente que existem interesses individuais, a gente não pode negar isso, mas esses interesses individuais, na verdade, não podem se sobrepor aos interesses de grupos. E a política é o embate, o confronto, a luta desses interesses, dos grupos que se confrontam em torno dos seus interesses. Obviamente que há pessoas que têm seus interesses próprios, mas à medida que a gente individualiza a política, o que sobra da política é apenas as ações privadas, as ações singulares, as ações individuais. Por isso é o que a gente vê hoje, não é? As pessoas aparecem mais do que os interesses. E geralmente os interesses são os interesses individuais que aparecem porque isso é mais importante, talvez, isso é mais interessante até no conflito, na superfície, naquilo que boia, naquilo que a gente vê. Mas a política é esse embate permanente. Então, se a gente quiser realmente entender a política, e se a gente quiser realmente fazer política, nós temos que entender quais são os nossos interesses, quais são os grupos que estão próximos desses interesses, que interesses estão presentes na sociedade. Interesses econômicos, principalmente, interesses culturais, interesses religiosos. Muitas vezes nós somos de fato manipulados porque acreditamos que a política é essa tática de negociar com um, negociar com outro, se esconder
se esconder num corredor, se esconder no outro corredor, discutir de uma maneira, discutir de outra maneira. Não. A política é o confronto de interesses. E por quê? Porque é a luta pelo poder. Poder para estabelecer o que vai ser produzido, quem vai produzir, como isso vai ser produzido, de que forma será distribuído, como as coisas vão se processar do ponto de vista de direitos, quem tem direito àquilo que está sendo produzido. É a luta para chegar ao poder e exercer os interesses. Então, vejam vocês, é muito importante a gente ter clareza disso, porque estamos lidando com algo que nunca deixou de existir na sociedade. O exercício do poder para decidir aquilo que vai ser produzido. Quem vai produzir? Quem vai obedecer? Quem vai ter o domínio de determinadas coisas na sociedade? Então é para isso que é a política. A política, desde os gregos, tem essa característica. As discussões, as estratégias, as negociatas em gabinetes, de um lado, de outro, etc., né? Com a chamada classe política. Sempre haverá classe política. Esse é outro detalhe importante. Sempre haverá classe política. Por quê? Porque a política pode ser exercida por aqueles que têm o poder diretamente e pode ser exercida por aqueles que não têm o poder direto. Não importa. Sempre haverá políticos, porque sempre haverá um embate na sociedade, sempre haverá o conflito, sempre haverá a luta para impor os interesses. Pense nisso.